lado errado. Bom dia. Agora sim, né? Todo mundo está me ouvindo. Julho é o mês de missões na Holiness. Por quê? No dia 15 de julho, o reverendo Takeo Monobi aportou em Santos. Então, não é que foi o início do trabalho, foi o dia em que ele chegou no Brasil. Então, se estabeleceu que é o mês de missões. O que é missões? Missões é um trabalho específico para pessoas específicas em outros lugares, ou missão é para você. Missões, o projeto de Deus para você. Por isso que eu pus a foto, a nossa foto ali, foto da igreja ali, para mostrar que é para os dias atuais e para você, para a Igreja do Bosque. Não é uma coisa pontual ou para pessoas especiais, mas é para você. O desafio de Deus para você hoje. O próximo slide, por favor. Alguém tem um controlinho? O próximo slide. A última ordem de Jesus é receber poder e testemunhar. Quando Jesus estava quase subindo para o céu, né, tanto que ele fala, ele começa a... Pode apertar de novo? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, quando ele está falando isso, Atos 1:8, ele está já sendo ascendido aos céus, ele está subindo aos céus. Então, a última ordem que ele dá para a igreja, não é só para os apóstolos, para a igreja, é que vocês, isso é uma promessa, né? Vocês vão receber poder do Espírito Santo, vocês vão receber poder, não para ficar poderoso. Vocês vão receber poder para poder testemunhar. Então, se a gente não testemunha, a gente não está cumprindo esse mandamento de Jesus. Condições para cumprir esse mandato: conhecer a Jesus pessoalmente. Óbvio, né? Você não vai falar de ninguém se você não conhece. A gente pode até assistir pelo YouTube muita coisa, mas se a gente está lá vendo, se a gente experimentou, é outra. O tom muda, a verdade fica mais intensa. Então, eu posso dizer assim, né? Tipo, na Coreia é muito legal, porque na Coreia acontece isso. E vou falar muita coisa da Coreia. Como que eu sei? Dorama, né? Não tem outro jeito. Eu nunca fui para a Coreia, nunca conheci, assim, tipo, coreano mesmo, né? Eu conheço coreano, mas que nasceu no Brasil, aí já não vale mais, né? Mas para eu testemunhar de Jesus, eu preciso experimentar. Queridos, não é só vir na igreja, tá? Igreja não salva ninguém. Igreja não transforma ninguém. Pode te ensinar palavras, pode te ensinar hábitos e atitudes, mas não transforma o coração nem te leva para o céu. Quem que transforma teu coração e te leva para o céu? Somente Jesus. E você conhecer, não de ouvir falar, como eu conheço a Coreia de dorama, né? E nem tanto, assim, não assisto tanto, mas eu assisto. E não dá para falar, né? A impressão que eu tenho por alguns doramas, agora nem tanto, que lá só chove. No começo, só tinha dorama com muita chuva. Mas essa cidade chove o tempo todo, todos os dias, né? Mas os outros falam, não chove tanto. Mas assim, eu não tenho nenhuma informação real, verídica. Verídica talvez, mas real não, ali presencial não. Jesus precisa ser vivo na sua vida, não de ouvir falar. Você tem realmente Jesus no teu coração? Outro dia, talvez seja o Saião, eu não lembro direito quem que eu estava ouvindo,
talvez seja o pastor Saião, ele falando assim, tem muita gente que está na igreja e vai para o inferno. Por quê? Só ouviu falar de Jesus, não tem Jesus no coração. Por isso que aí uau, isso é verdade? Aí eu fiquei sabendo de alguém que já fazia tempo que estava na igreja e quando o pastor foi conversar, que é mesmo? Que é aceitar Jesus? E tinha anos na igreja. Então, por isso que eu estou enfatizando, você precisa de Jesus, não de ouvir falar, mas no teu coração. Se um dia você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você testemunha. Você pode falar porque você conhece. Receber o Espírito Santo. No momento da sua conversão, você recebe o Espírito Santo. Ótimo, porque você não consegue se converter se o Espírito Santo não agir no teu coração. Aliás, ele começa a agir na sua vida antes de você se converter. Por isso você se converte, né? Mas ele é educado. Se você não der espaço para ele, ele vai ficar restrito. Se você não oferecer a casa para ele, ele vai ser visita na sua vida. Mas o Espírito Santo, quando ele toma conta da sua vida, ele também transforma a sua vida, a sua maneira de ver a vida, principalmente a sua maneira de relacionar com Deus. Agora, não um Deus distante ou um amigo distante, mas um Deus pessoal, um Deus que transforma, um Deus que é presente na sua vida no dia a dia. E aí você vai poder dizer para as pessoas desse Jesus que você conhece. A palavra poder, em grego, é dynamis, que se refere ao poder como capacidade, força ou potencialidade. Então, poder, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa palavra poder, não um poderzinho assim, que né, você nem percebe, mas poder de dinamite, dynamis. É um poder que explode. Toda vez que eu penso nisso, sabe aqueles prédios, quando eles vão implodir o prédio? Eles fazem uma base, pelo menos antigamente, hoje em dia eu não sei, né? Eles fazem uma base de dinamite, eu não sei como é que eles fazem, aí aciona, o prédio faz assim, ó, puf! Aquele prédio enorme faz puf! Assim, é muito legal de ver, né? Ele não explode assim, mas ele detona tudo. Esse poder de transformar a vida. E às vezes você não vai falar muita coisa, mas se Jesus é real na tua vida, quando você fala, a outra pessoa pode, nem sempre, né? Mas pode ter a vida transformada, porque fala assim, é verdade. Ela não está falando de alguma coisa que ela não conhece. Está falando de algo que realmente vivenciou. O que é testemunhar? Testemunhar de Cristo no dia a dia significa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, refletindo seu amor e valores em todas as ações e interações. Não se trata apenas de falar sobre a fé, mas de permitir que ela se manifeste através do comportamento, das escolhas, da maneira de lidar com desafios da vida. Pense na sua vida agora. Fora aqui da igreja, fora do ambiente que as pessoas saibam que você é cristã. Pense num lugar que teoricamente você acha que ninguém te conhece, ninguém está te vendo. Como que você se comporta? Um ambiente estranho, eu exijo, eu falo, eu retruco, eu brigo. Ninguém conhece, ninguém sabe que eu sou crente, ninguém sabe que eu sou da Holiness, né? Então, eu faço e aconteça. Eu exijo os meus direitos, dou carteirada. Você está sendo testemunha? Testemunha verdadeira de Jesus vai ser testemunha por onde for. Seja aqui na igreja, seja na sua casa, e é excelente que você seja um bom testemunho na sua casa, porque seu maior ministério, seu principal ministério é na sua casa.
é na sua família. Como que você vai glorificar o nome de Jesus na sua família? É o lugar mais difícil, mas é o principal lugar para você testemunhar e mostrar que Cristo é real na sua vida. Pequenas ações de você ser gentil com as pessoas na rua. Ninguém te conhece, a pessoa nunca mais vai te ver. Em lugares diferentes, no seu trabalho, que talvez seja bem difícil, porque você vai conviver no dia a dia com a pessoa, e tem pessoa que é chata mesmo, mas de você pedir graça de Deus e falar, me ajuda a testemunhar e falar do seu amor, Jesus. A minha vontade é jogar a pessoa na parede, mas me ajuda a tratar em amor. Você não vai ser falso, porque você vai pedir para Jesus. Não é pela tua força, é pela força do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo para transformar a sua vida. Resistir à tentação. Oh, coisa difícil, né? Toda tentação é difícil. Se não for difícil, não é tentação. Você só é tentado naquilo que você tem fraqueza. Se você comeu uma feijoada maravilhosa, está super satisfeito, no meu caso, e me oferece um prato de quiabo, não é tentação nenhuma, né? Eu não gosto de quiabo e estou super satisfeita. Se eu estiver morrendo de fome, eu acho que eu como, mas normalmente não. Tentação é aquilo que vai te tentar, que vai abrir os olhos e você vai querer ceder e você vai querer cometer aquele pecado. Ai, agrada ao coração, agrada à alma e desagrada a Deus, desagrada ao Espírito. Então, você resiste. No seu dia a dia isso é fácil? Não, é muito fácil a gente ceder. Se não, tenho direito e ficar bravo. Tenho direito e exigir. Você está sendo testemunha? Essa é a nossa luta diária. Não é fácil para ninguém, mas é isso que fala. Não é você ter um comportamento de crente, é você ser cristão de verdade. Para isso, só Jesus na sua vida. Só o Espírito Santo, não é na força da carne, não é na força da vontade. É com o poder do Espírito Santo na sua vida. Como ser missionário no dia a dia? Viver com integridade. O justo anda na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. Provérbios 27. Como você ser missionário no dia a dia? E você tem que ser missionário no seu dia a dia. Porque você foi chamado para ser missionário. Não atravessar os mares, não ir para Juvep lá no Nordeste, mas você pode ir. Missões temporárias. Você pode ir, mas nem todo mundo daqui vai para Juvep. Isso eu estou falando de uma coisa que para nós, hoje em dia, é fácil. Não é impossível. E para Índia, China, países fechados, é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Mas não é só isso. Ser missionário no seu dia a dia. Quantas pessoas vão conhecer a Jesus pela sua atitude? Tem uma amiga que, quando ela era adolescente, ela era zoada, né? Ah, crentinha, né? Nossa, como se veste, não sei o que e tal, né? Passaram-se vários anos, e aí uma pessoa que era amiga dela, amiga, assim, conhecia quando era criança, falou assim, sabe por que eu aceitei Jesus? Não, fazia tempo que não via, né? Por tua causa. Como assim por minha causa, né? A gente nem se vê faz anos. Porque você nunca reagiu quando a gente te zoava. Você sempre se comportou bem. Eu zoava com você, mas o seu comportamento mexia comigo. E aí, mais tarde, eu resolvi aceitar Jesus. Eu entendi e aceitei Jesus, porque você testemunhou. E a pessoa, essa minha amiga, nem sabia. Ela estava agindo como sempre agia. Porque ela era criança, mas ela era cristã. Então, ela se comportava de acordo com o que a palavra falava. Colheu fruto mais tarde e viu. Viva na integridade. Difícil mesmo, né? A gente encontrar muitas pessoas íntegras no mundo. Geralmente
não é tão íntegra. Dá um jeitinho, mas a palavra fala para a gente ser íntegro e assim podemos ser missionários. Pode ser que você colha o fruto na hora, talvez não. Tem uma música que fala de criança, que fala assim: posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, manda no Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda no Senhor. Eu ia pôr a música, mas aí fiquei com medo de direitos autorais. Para quem quer ouvir essa música, é do Três Palavrinhas. Mas assim, essa música, logo que eu me converti, me botaram para trabalhar na IBF, Escola Bíblica de Férias, e eu aprendi essa música. A letra era um pouquinho diferente, mas falando para a criança, você pode ser um missionário se você falar de Cristo ao seu companheiro, na sua rua, na sua igreja, onde você estiver, você falar de Cristo e espalhar Cristo para as pessoas, o amor de Deus para as pessoas. Eu inverti os slides. Depois, tudo bem. Por que você tem que fazer missões? O que você fez? Por que fazer missões? Depois vai ter outros slides falando de missões no dia a dia. Por que fazer missões? Porque Deus é o sujeito da missão. Quem inventou missões foi Deus, não foi a igreja. Não foram os apóstolos, mas foi Deus. Deus é um Deus missionário, é um Deus que quer que toda a terra, todas as pessoas conheçam o amor dele. Afinal de contas, Jesus morreu por nós. Não foi só por nós, Bosque, foi por todos nós. Aceita Jesus quem ouve falar desse amor, quem é convencido pelo Espírito Santo, quem abre o coração, essa é a parte principal, abre o coração para Deus. Porque às vezes o Espírito Santo toca no coração da pessoa e a pessoa diz não, 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 aí não pode reclamar depois, né? Então, missões está no projeto de Deus. A igreja é chamada para participar. Jesus nunca disse assim: olha, irmãos, olha, igreja, se um dia vocês sentirem no coração, vocês vão fazer missões. Não, a igreja só existe para fazer missões. Não é para a gente vir na igreja e ser um lugar legal. Isso é importante, mas não é só isso. É principalmente para fazer missões. É principalmente para glorificar o nome de Jesus. É principalmente para falar de Jesus. A missão é abrangente, como eu já falei. Não é só ir para a Índia, para a Juvep, para os ribeirinhos. Todos os dias da sua vida, em onde você estiver. Fazer missão é a missão da sua vida. É você testemunhar de Jesus. Quantas pessoas podem chegar para você e dizer assim: o que você tem? Por quê? Você é diferente. Ou às vezes, como essa amiga, pode até ser zoado. Mas na hora do perrengue, a pessoa chega e fala assim: preciso conversar com você. Eu estou com um problemão. Eu sei que você pode me ajudar. Ninguém pode me ajudar, mas você pode. É para você. Abrange todo mundo. Criancinha, como disse a música, né? Criancinha, gente adulta, todo mundo é convocado para a missão. Essa entrada em Cristo. Isso é uma coisa muito importante. Vou fazer missões porque é legal, porque é divertido. Vou fazer missões, já pensou? Eu vou para a Juvep e volto assim. Gente, eu fui para a Juvep, a igreja vai me tratar diferente, né? Vai achar que eu sou muito espiritual. Acabou. Essa entrada em Cristo. O que Cristo quer na minha vida? O desejo dele? Por que eu vou dar um copo de água para o sedento? Por que eu vou dar um prato de comida para o faminto? Por que eu vou dar atenção para uma pessoa? Né? Sexta-feira eu estava lá no Festival do Japão
no finalzinho. E aí eu vi uma pessoa fazendo massagem, outra, que legal, né? Ganhar massagem assim e tal, lá dentro, né, do Espaço Holiness. E também quero massagem assim e tal. Fiquei zoando, eu nem conhecia a pessoa que estava fazendo massagem. Aí ela muito simpática, aí fui, dei um abraço, aí ela falou assim, abraça, põe o braço aqui assim, mas me abraça forte. Tá bom, né? Abracei. Aí ela me ergueu. A menina tem força, porque ela, do meu tamanho, assim, magrinha, me ergueu, estralou minhas costas, deu um alívio. Uau, estralou, que alívio, né? E aí a gente começou a conversar, de que igreja que você é? Não sou de igreja nenhuma. Que legal, né? Você veio de voluntária, tal, né? Aí ela contou que estava desiludida com a igreja. E eu falei assim, tudo bem, mas e com Deus? Não, com Deus eu estou bem. Eu falei, melhor, né? E a gente ficou conversando, e depois eu falei que eu sou pastora aqui, ela, agora eu entendi, né? Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Eu falei, beleza, né? Tá indo bem. E aí a gente pôde conversar um pouco e ela falou assim, eu quero ir na sua igreja, eu quero assistir um culto na sua igreja. Só por causa de um estralo nas costas, né? Que eu fiquei lá assim, nossa, achei legal lá fazendo massagem, já tinha terminado tudo, e coisa boba. E a pessoa falou assim, eu achei interessante, Deus coloca cada pessoa no nosso caminho, porque ela viu que não era acidente, Deus a ama e tem um propósito na vida dela e quer que ela volte. Pode ser que ela não venha para o bosque, mas voltar para Jesus. Então, às vezes, numa simples conversa, Deus te usa para chamar a pessoa de volta. Um dia eu e você vamos nos entender muito bem. Mais uma vez. Por que fazer missões? Porque o chamado da igreja é missões. A gente não está aqui para se reunir e brincar de clubinho. A gente não está aqui para ganhar status ou porque é um lugar confortável. A gente não está aqui para fazer amiguinho. Embora tudo isso possa acontecer. A gente pode ter amigos muito bons, muito fiéis na igreja. Mas lembra, o seu chamado é agora foi demais. Volta. Eu acho que tem um delay, que eu sou desesperada aí. Acho que ele pulou um slide. Agora foi sozinho. O Pacto de Lausanne define missão da seguinte forma: o propósito de Deus é oferecer o evangelho todo por meio de toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo. Toda igreja, não apenas parte dela, é missionária. Pacto de Lausanne, há muitos anos, sei lá, acho que na década de 80 que eles falaram isso, e pensando na igreja, o evangelho é para todo mundo vai aceitar, vai se converter? Bom seria, mas não, tem gente que não posso balançar a cabeça, não vai fazer isso. Mas o seu dever é evangelizar todo mundo que você conhece. É ficar falando assim, aquelas pessoas chatas que vai conversar e você já fica falando. Não, você vai contar a experiência da sua vida, mas principalmente aquilo que você vive, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você é ético ou não, é que vai impactar as pessoas. E aí você vai evangelizar todas as pessoas com palavras ou sem palavras, testemunho mudo. Você vai falar dessas pessoas. E é para toda a igreja, começar de criancinha até o mais idoso. Não é só para um grupo especial, é só para os jovens. Não é. É para todo mundo, é para você. Vamos ver agora?
por que você não me obedece? Missio Dei. O que é Missio Dei? Missão de Deus. Como eu falei, Deus é missionário. Deus não estava a passeio. Ele não estava assim, Jesus não tem nada para fazer, então eu vou morrer na cruz. Vou nascer como homem e vou morrer na cruz. Não, não é isso. Fazia parte da missão de Deus salvar todo mundo depois da queda. Antes da queda já tinha esse plano, tá? Não foi plano de emergência, não. É uma expressão latina que significa missão de Deus ou envio de Deus. Na Missio Dei, todo mundo, você é chamado para fazer missões. Como eu disse, não indo além mar, não indo para a Juvep, para os ribeirinhos ou outra coisa assim. Talvez, né? Mas é principalmente no seu dia a dia. Significa que a missão de Deus é a razão pela qual a igreja existe. Significa que a missão de Deus é a razão pela qual a igreja existe e atua no mundo. Deus é um missionário original e a igreja é chamada a seguir os seus passos, participando para sua obra e restauração e reconciliação. Qual é o papel da igreja? Reunir todo mundo, cantar e ouvir mensagem e fazer grupinho de comunhão. Nada contra, mas isso não é a principal tarefa da igreja. A principal tarefa da igreja é transmitir o amor de Deus. As músicas que a gente nós cantamos, fala do véu que rasgou. Quando aquele véu foi rasgado no templo, lá quando Jesus morreu, houve rompimento da separação entre Deus e os homens. Quando aquele véu foi rasgado, quando aquele véu uniu, rasgou, né? Daí uniu. O homem podia chegar até diante de Deus. Só para os judeus? Não, para todo mundo. E quem é que vai falar? Os anjos vêm proclamar? Não, os anjos só proclamaram quando Jesus nasceu. Aí eles falaram. Para poucas pessoas ainda. Agora, a missão de transmitir esse amor é você quem tem que cumprir. É um conceito teológico que nos lembra que a missão não é algo que a igreja faz, mas algo que Deus está fazendo e a igreja é chamada para se juntar a Ele nessa obra. Deus está trabalhando, Deus está agindo no coração das pessoas, está chamando as pessoas para o reino dele. Você vai fazer parte disso ou você vai ficar sentado, esperando? Não sei o quê. Mais uma vez. Como ser missionário? Aquele slide lá era para estar junto desse, mas eu atrapalhei tudo. Isso porque eu ia fazer outra coisa. Eu briguei com o chat GTP um tempão, aí eu descobri que nem eu sabia o que eu queria. Como é que o chat ia saber, né? Como ser missionário no dia a dia? Participando... eu espero que isso seja realmente um logo da Juvep, porque eu procurei, achei só esse propagandas dos seminários, né? Esse Juvep eu que escrevi. Participando da Juvep, indo lá e falando, participando dos projetos temporários, também. Mas, como você já está fazendo, eu espero que sim, orando por eles, não só quando vai uma equipe, né? Agora nós temos uma equipe boa, lá na Juvep do Bosque, lá na Juvep, eu sei que então a maioria das pessoas deve estar orando por esse projeto, e está começando. Mas não só esse tempo, a Juvep não funciona só de férias, tem todo, né? Lucas e Rayane que diga, eles trabalham o tempo todo, eles estão no Bosque, mas também trabalham nas questões da Juvep e nas organizações, eles não estão folgados quando estão aqui. Mas você pode contribuir financeiramente, você pode orar, você pode fazer missões temporárias, você pode ir lá e fazer, como o Lucas, fazer parte da equipe, né? E tá lá. Então, é uma maneira de você mais evidente de você ser missionário. Ser missionário no dia a dia
você foi no Festival do Japão? Eu sei que ontem foi um grupo muito bom do Bosque para servir lá no Festival do Japão. Eu fui na sexta e vou hoje, depois do almoço, depois do culto, eu não sei. Mas no festival lá do Japão. Ah, mas é só ficar servindo chazinho, servindo cafezinho, distribuindo aqueles folhetos. Aí ontem eu ouvi uma menina de Suzano falando assim, o fulano, sabe como que ele se converteu? Ele veio aqui no Festival do Japão um dia e descobriu que tem holiness lá em Suzano. Ele foi conhecer a igreja e está firme, muito firme lá na igreja. Que seja uma pessoa só, já valeu a pena. Mas quantas pessoas ouvem, experimentam o amor de Deus? Quando estão lá ganhando massagem. Um senhor falou assim para mim, todo ano eu venho aqui para ganhar massagem aqui da Holiness, é muito boa. A gente está abençoando a vida, é uma maneira de fazer missões, porque a gente vai honrar o nome de Jesus. Não é a Holiness, é Jesus na vida das pessoas que são voluntárias e está espalhando o nome de Jesus. Então, ainda hoje, se você quiser, hoje de manhã parece que tem pouquíssimas pessoas, mas você ainda pode ir lá ajudar. Eu acho que eles desmontam tudo hoje também, então pode ajudar nessa parte final, tá? Missionário no dia a dia, no Shalom. Eu sabia que a história do Shalom era bonita, era muito legal. Mas ontem, eu ouvindo de novo, eu fiquei, uau, que legal, né? Há 50 anos, exatamente 50 anos, porque foi no dia 12, 50 anos atrás, 75 eu acho, que um grupo de pessoas foi lá e foi ver o campo, foi ver o lugar, né, tal. Vamos fazer um condomínio para pastores aposentados. Nossa, que fé, né? Pastor na Holiness, mulher aposenta com 65, homem aposenta com 70. Tem que ser bem sarado para morar lá no Shalom, né? Mas a ideia era boa. Aí de oferecer conforto, lugar, tal. Conforto eu não sei, né? Mas um lugar para as pessoas aposentadas, pastores aposentados morar. Olha que bênção, que ideia legal. E pouco tempo depois disso, eles começaram a fazer acampamento, tal. Mas há 50 anos, um grupo de pessoas, pastor Inácio estava dentre eles, e o Koga, como que ele chama? Mário, também estava lá, né? E tinha mais pessoas. Pensaram, vamos comprar um lugar. Eles estavam imaginando, daqui 50 anos vai ter acampamento aqui, com uma estrutura boa, e hoje está começando o acampamento de criança, ontem, não sei, acho que foi hoje, e vai ser uma bênção, muita gente vai se converter, e os céus vão ter festa, se alegrar com as crianças e com os jovens, não só se convertendo, mas quem vai servir vai ter uma outra visão de reino, e vai... Estava pensando nisso? Não, eles nem sabiam que um dia ia ter um acampamento lá, mas eles estavam obedecendo o desejo do coração de Deus. Ser missionário no dia a dia, você às vezes não vai saber o que está acontecendo, normalmente não sabe o que está acontecendo, a grandeza que será no futuro. Seja na vida de uma pessoa que se converte, seja num local como o acampamento Shalom, e muita gente entregando vida a Jesus, mas na obediência. Panorama também tem uma história muito legal. Em 1800 e não sei o quê, uma senhora
rica, né? Sim, teve um sonho, uma visão, eu não sei, falando assim, acampamento Holiness. Aí ela comprou a área do acampamento maior, bem maior, do acampamento Panorama, acampamento Holiness. E ela comprou esse lugar, só que, né, não sabia administrar, foi vendendo e tal, e passou para uma outra pessoa que também, assim, agora o que eu faço com isso? A história não é bem assim, tá? Mas isso é o resumo do resumo. E aí ela conheceu o pessoal da OMS, não é organização não, é Sociedade Missionária Oriental, que a Holiness vem dela, tá ligada a Holiness, aí perguntou se eles não queriam. Eles falaram, beleza, a gente pode fazer acampamento aqui e tal. Começou o acampamento. Uma senhora resolveu obedecer à voz de Deus. Olha a bênção que é acampamento Panorama também. Essa senhora, ela tinha uma coisa mais clara, que seria um acampamento, seria a Holiness. Lembra que a Holiness veio para o Brasil em 1925? Lembra que a Holiness, nessa época de 1800, não existia a Holiness, mas ela já teve a visão, o sonho, não sei, e muitos anos depois aconteceu. Pequenos gestos, pequenas coisas, que resultam em grande bênção. Demorou, Shalom, 50 anos para concretizar. Quando você investe na vida das pessoas, nas crianças, nos adolescentes que vão, quando você dobra o joelho e ora, você não sabe o que é feito na vida dessas pessoas. Quantas pessoas deixam de ir para o mau caminho porque participaram de uma temporada? Quantas pessoas se tornam pessoas que realmente abençoam a sociedade porque passaram uma temporada e conheceram a Jesus? A sua vida tem que refletir em transformar a vida. Você foi chamado para ser luz e sal da terra. Não para ficar num lugar bem iluminado, não para ficar no saleiro. Você já viu o sal no saleiro? Não adianta nada. Agora, sal na comida faz diferença. De você ser esse sal que preserva a comida, que dá sabor à vida. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Vocês são chamados para ser sal da terra. Você está fazendo o seu papel de sal da terra? Às vezes pequenos atos, mas obedece. Como que você vai saber quais são os pequenos atos que você vai obedecer? Primeira coisa, eu já falei lá no começo, né? Tem que conhecer Jesus. Como que eu vou conhecer Jesus? Agora que você já aceitou Jesus no coração. Orar, ler a palavra, meditar na palavra, praticar, obedecer a palavra. Aí pequenos atos seus vai glorificar o nome de Jesus, vai abençoar as pessoas. Não tem como você ser sal da terra, luz do mundo, se você não estiver conectado a Deus. Vai. Por que fazer missão? Todo cristão é um missionário ou um impostor. Charles Spurgeon. Ele fala assim, Charles foi um grande pregador, acho que é inglês, século passado. Ele fala, se você não é um missionário, você é impostor. Se você não é missionário,
você está fora do plano de Deus. Se você não é missionário, você está em desobediência direta a uma ordem de Deus. E da grande comissão, né, de Jesus falando para ir por todo mundo pregar o evangelho. Mas também, na última vez que Jesus falou aos discípulos, falou à multidão, não era só o discípulo, ele está falando. Espera para receber o poder, que o Espírito Santo não havia descido ainda na terra. Para testemunhar. Não é poder para você, eu sou profeta e sai profetizando para todo mundo. Eu tenho dom de cura e sai curando todo mundo. Eu tenho revelação e sai revelando qualquer coisa para todo mundo. Não é para isso. Tudo isso faz parte do ser missionário. E na hora que precisa, você vai sim ter profecia. Na hora que precisa, você vai curar. Deus vai curar através de você. Na hora que precisa, você é usado pelo poder do Espírito Santo. Mas o seu coração tem que ser um coração missionário. O que é um coração missionário? Um coração que está disposto a obedecer, ouvir e obedecer à voz de Deus. Mas é uma coisa tão pequena como oferecer um chazinho lá no espaço de longevidade. Às vezes a pessoa só vai tomar chá e ficar feliz com o chazinho, ganhar um copinho, que esse ano está maravilhoso, está muito lindo. Ou marcar a vida da pessoa. Porque esse pessoal vem aqui oferecer chazinho, um chá maravilhoso para a gente. O que tem? Recebe uns folhetos. Tinha gente que passava na mesa, esse aqui eu ganhei ano passado, esse aqui eu não tenho, eu posso levar? Eu posso ler? O que é? E aí, poder falar de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali, passando. Falar do amor de Deus. Um gesto simples, um pequeno ato que transforma a vida. No seu dia a dia, você tratar bem as pessoas. Seja um simples funcionário, um diretor, sei lá, o seu superior, um cliente estressado, que é mais difícil, mas de você poder tratar em amor. Da pessoa dizer, o que você tem? Fala um pouco da sua fé para mim. Eu ouvi um ateu falando assim, não, eu sou ateu mesmo, né? Eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Mas eu gosto de ouvir o fulano de tal, porque ele fala com propriedade. Ele fala de Deus, de Jesus, com propriedade, como se conhecesse. Aí eu fiquei pensando, ele não vai ser ateu por muito tempo, não. Porque o outro fala de uma coisa que conhece do dia a dia. Você não sabe o que Deus fez por mim. Olha, Jesus transformou a minha vida. Esse Jesus vale a pena morrer por Ele, viver por Ele. Eu sei em quem eu tenho crido e por isso eu estou falando para você não de uma teoria. Eu estou falando das coisas que eu vivo no meu dia a dia. Deus é um Deus vivo que responde orações. Deus é um Deus vivo que está presente e interessado na minha vida. Não em fazer o que eu quero, mas em fazer o que é melhor para a minha vida, que glorifica o nome dEle. Se eu precisar passar por perrengue, sofrer, passar fome e ser humilhado, eu vou ser humilhado por amor a Jesus. Eu vi uma pessoa que falava que estava tinha passado por muita dor e achava mesmo que ia morrer de dor, que era muita dor. E eu fiquei, como que ela reagiu? Aí ela falou assim, que quando ela estava naquela dor infinita, ela falava, Jesus, eu não aguento mais essa dor, mas se isso tudo for glorificar o teu nome, tudo bem, eu vou passar por essa dor. E chorava e falava, não, Deus, eu vou passar, se isso vai te glorificar, eu passo por essa dor. Ela passou por essa dor, foi curada, teve uma transformação de vida. Quando que o nome de Jesus foi glorificado? Na época eu não sei, porque ela não contou. Mas quando que foi glorificado? Até hoje, no testemunho dela.
Dizer, vale a pena morrer, sofrer, viver por esse Jesus, porque Ele é real. Eu creio nesse Deus vivo que me ama e está interessado por mim. Eu sempre falo que para mim, tá? A característica mais importante de Deus é que Ele me ama. E se Ele me ama, Ele nunca vai me sabotar. Ele nunca vai fazer coisa só para provar o poder dEle por mero egoísmo. Ele nunca vai me pôr em perrengue só para testar. Não, Ele me ama em primeiro lugar. E tudo que Ele faz é porque me ama. Se eu precisar passar por perrengue, se eu precisar passar necessidade, se eu precisar ser humilhada, passar por dor, eu vou passar. Mas Ele me ama. Eu estou amparada nesse amor. E a soberania dEle sabe o que está acontecendo. Então isso me dá tranquilidade. Eu vou seguir. Agora, se em um momentinho eu desconfiar do amor de Deus, acabou. Por que Deus está fazendo? Ele não me ama. Mas eu tenho convicção de que Deus me ama, Deus te ama. Mandou Jesus morrer por mim, que amor maior que esse? Qual é a resposta do seu amor? Como você responde a esse amor? A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a resposta, nosso amor é resposta ao amor dEle. Mas Deus é um Deus missionário que ama o teu próximo, ama outra pessoa também. O que você vai fazer? Deixa eu ficar aqui, né, na minha casa, assim, sentada, assim, eu estou bem, estou tranquila. Você falar, tudo bem, Senhor, eu abro mão do meu comodismo. Eu abro mão de tudo para te obedecer. Às vezes Ele vai falar, então tá, então larga tudo e vai para a África, como fez com o Daisuke, né? E a Vicky. Ou Ele vai falar, ótimo, tudo que você tem é meu, agora eu vou te usar para abençoar outras pessoas. Agora eu vou pedir para você ser intercessor e orar diariamente pelas pessoas. Nós temos missionários no Japão, na Índia, no Peru. Eu não sei se é Peru ou Chile, mas é o Denis. Na Índia, China, Japão, na Malawi, Nordeste, né? Tem o Márcio, talvez eu tenha esquecido algum, mas quantas vezes a gente ora pelos nossos missionários? Quantas vezes a gente contribui? Hoje a oferta é missionária, então aí você abençoa mesmo, né? A oferta, os missionários que vão receber essa oferta. Não fica para o bosque, tá? A oferta missionária mesmo, não fica para a igreja. A gente abençoa os missionários. Então, você tem a oportunidade de abençoar os missionários, de ser um pouco missionário também ao contribuir. E você colocar na sua vida, no altar de Deus e falar, eis-me aqui. Eu quero cumprir o mandato de Jesus. Você foi salvo por Jesus para ir para o céu, isso é verdade. Mas também para proclamar a palavra de Deus para outras pessoas. Se fosse só para ir para o céu, acabou de aceitar Jesus, já morria, né? Não precisava mais ficar na terra. Mas você está aqui para falar do amor de Deus. Você quer cumprir a missão de Deus na sua vida? Quer obedecer? Quer ter vida transformada? Quer ter qualidade de vida? Qualidade de vida não é só ser rico e ter paz, não. Qualidade de vida é ter experiências profundas com Deus. De você falar, vale a pena viver, vale a pena servir esse Deus. É o chamado de Deus para você hoje. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pense na sua vida, está acomodada, você está servindo, está honrando ao Senhor, através da tua profissão, através do seu dia a dia, você está sendo um missionário. Se você não estiver sendo um missionário, você pode dizer para Deus hoje, Deus, eu quero ser esse missionário, me ensina a ser esse missionário, me ensina a glorificar o teu nome no meu dia a dia.
Tira do meu comodismo, tira do meu egoísmo. Leva-me, Senhor Deus, para o centro da tua vontade, a navegar em águas mais profundas. Não quero ter uma vida rasa, quero ter uma vida de emoção com o Senhor. Ele te sustenta, Ele te garante. Quando você obedece a Deus, sua vida é extremamente abençoada. É isso que você quer? Então coloca para Deus, fala isso para Ele. Vou dar um tempo para vocês estarem orando e depois eu encerro orando. Apresente a sua vida a Deus. Pai amado, estamos aqui nesta manhã e queremos apresentar a nossa vida no Teu altar. Dizer, eis-nos aqui, ó Deus. Usa-nos conforme a Tua vontade para ser um missionário. Seja em países distantes, seja através das contribuições, com certeza através das orações, mas também, Deus, no nosso dia a dia, onde estivermos, poder honrar e glorificar o Teu nome. Às vezes falando do Senhor, às vezes simplesmente vivendo com dignidade, vivendo de acordo com a Tua palavra e assim sendo um instrumento que vai intrigar o coração do outro e o outro vai querer saber qual o nosso segredo e podermos falar, é Jesus. É Jesus na minha vida, Jesus é meu Senhor. Então, Deus, glorificar o Teu nome, trazer mais pessoas a Cristo, através do nosso testemunho do dia a dia. Ensina-nos, Senhor Deus, a de fato e de verdade ser missionários e cumprir a Tua missão. Abençoa a Tua igreja, Deus. Abençoa, Deus, para que não sejamos apenas uma igreja que se reúne aqui, mas sejamos uma igreja que espalhe o Teu amor por toda São Paulo, por onde a gente estiver, que continue com esse sonho, com essa visão de missões, que possamos, ó Deus, às vezes um ato tão pequeno como comprar um terreno, obedecer o Senhor e anos mais tarde, ver muitas vidas sendo transformadas, porque um grupo de pessoas resolveu obedecer a Ti. Que sejamos essas pessoas também, que obedecem ao Senhor em todo o tempo. Por isso, Deus, nós colocamos nas Tuas mãos as nossas vidas, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Agora...